Olá, me chamo Zuzu e eu sou fascinada pelas paisagens. Sabe aquela pessoa que anda no ônibus observando tudo? Essa sou eu. Nada me escapa aos olhos. Vejo pessoas diferentes, observo a natureza, a cidade, os parques, as construções humanas. Me fascino por tudo. Me chamo Francisco, mas todo mundo me chama de Chico. Interessante como as pessoas mudam as coisas, né? Até um nome se transforma em outro, dependendo das pessoas. Imagina só o espaço. Assim como o Zuzu, eu sou um admirador das paisagens e do que elas podem nos proporcionar ao observá-las e do que podemos tirar delas e utilizar como forma de compreender, ou melhor, de entender o que está ocorrendo ali. Pensando nisso, eu e meu amigo resolvemos desvendar as paisagens da cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Para isto, iremos falar sobre o conceito de paisagem e como fatores como a segregação e desigualdade social podem estar presentes na mesma. Vamos observar diferentes realidades dentro da cidade de Natal. Queremos compreender o que vemos para além do simples olhar fotográfico. O que queremos aqui é interpretar essas paisagens e entender suas possíveis dinâmicas. Bem-vindos ao Pet Geoeduca! Você sabe o que significa segregar? Não? Pois bem, no dicionário Aurélio, segregar significa distinguir com o propósito de separar ou isolar, evitar aproximação, desunir. Trazendo isso para a realidade, é a mesma coisa que dizer que segregar é separar alguma coisa. Vejamos um exemplo simples. Você já foi ao bairro de Ponta Negra? Se sim, qual foi sua sensação? As paisagens eram comuns a você? Não? Por quê? Você saberia me responder? E a Praia do Forte, no bairro de Santos Reis? Você acha que encontraria as mesmas pessoas que a Praia de Ponta Negra? Os mesmos restaurantes? A mesma organização das ruas? Percebam, nós temos a distinção dos espaços na cidade. Em um, encontramos algo que em outro não existe, como a organização da praia, dos prédios, das estruturas oferecidas, certo? O que observamos é que o que encontramos em Ponta Negra não é igual ao que visualizamos na Praia do Forte. É interessante como podemos observar, ao olhar paisagem, uma certa desigualdade, não é mesmo? Para explicar, devemos escutar o nosso grande geógrafo Milton Santos, que afirma que o espaço é a acumulação desigual de tempos. Sabendo que o homem constrói o espaço, ele busca entender sempre as demandas de pessoas com maior poder econômico, entendidas com os melhores serviços e estruturas, e que geralmente pessoas com menos capacidade aquisitiva são jogadas de lado, com poucos equipamentos de qualidade fornecidos. É daí que podemos observar o porquê de alguns bairros serem tão diferentes, mesmo sendo próximos. No site Educa Mais Brasil, a jornalista Maiana Marques afirmou que desigualdade social é um fenômeno ocasionado pela diferença econômica entre determinados grupos. Pode-se dizer ainda que é qualquer forma de concentração de poder de uma classe social sobre outra desfavorecida. Encontrei outra definição aqui, Chico. No site UOL é colocado que desigualdade social é a diferença entre as classes sociais em que determinados indivíduos se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros. Isso acontece pela má distribuição de renda, na comparação entre os mais ricos e os mais pobres, além da falta de acesso à educação, saúde, cultura e oportunidades de emprego. De forma simples, podemos definir desigualdade social como a diferença que existe entre as pessoas quando se é levado em consideração alguns fatores, como a renda, por exemplo. Isso, Chico, é a diferença que existe entre uns que podem viver em melhores condições, porque a Constituição Social os favorece em detrimento de outros. Dentro do espaço, essas diferenças podem ser expressas nas paisagens, Zuzu? Sim, elas estão por toda parte porque o espaço é um produto da sociedade. Logo, ele expressa tudo o que está exposto nela. É comum que, conforme você se desloque, consiga perceber a paisagem se modificando.
Um exemplo é a Avenida Nevaldo Rocha, na região do Shopping Midway. Você vê prédios altos e, conforme vai em direção ao bairro das Quintas, aparecem casas pequenas, amontoadas, uma variedade de comércios locais e então percebe o quanto as pessoas que ocupam estes diferentes espaços são diferentes socialmente. Essas diferenças sociais existentes fomentam e fortalecem as segregações, e essas são evidentes em seus recortes, como no caso das paisagens. Mas, Chico, afinal, o que é paisagem e como ela se relaciona com o espaço urbano de Natal? Para Milton Santos, o espaço é a matriz sobre a qual novas ações substituem as ações passadas. Simplificando, com o avançado conhecimento humano, o homem vai modificando seu espaço conforme as suas vontades. Certo, mas onde a paisagem entra nisso tudo? A paisagem nada mais é aquilo que podemos ver em um dado momento. Milton Santos afirma que ela exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homens e a natureza. E o espaço é a mesma coisa? A vida que as anima? Exatamente. Nesses termos, Milton Santos resume o mesmo como sendo um espaço geográfico, um híbrido. Ou seja, o espaço geográfico não é só físico, ele é composto pelas ações dos indivíduos que expressam sua história e suas vivências. Mas isso é um assunto para outro momento. Agora eu entendi o que significa cada conceito. Vamos pôr esse conhecimento teórico na prática e bora compreender o que há por trás das paisagens? Vamos lá! Vamos entender melhor a realidade de Natal nesse contexto? No bairro do Planalto, por exemplo, ainda encontramos ruas sem asfalto, enquanto em Lagoa Nova isso é inexistente. Já na comunidade do Mosquito, bairro Nordeste, que é dentro do Manguezal, vemos uma realidade distinta, com ruas não pavimentadas, acúmulo de lixo e insegurança, materializando o que chamamos de segregação. Mãe Luísa é outro exemplo de segregação espacial. Isso fica claro ao olharmos a composição de sua população e a dos bairros vizinhos da Zona Leste de Natal, como Areia Preta, Petrópolis e Tirol. Muitos dos bairros e comunidades não contam com um planejamento territorial de uso e ocupação, ou seja, as moradias foram sendo construídas nessas áreas de forma irregular com o passar do tempo. Portanto, assim compreendemos que as paisagens demonstram a realidade e história de uma parte do espaço, para assim entender sua dinâmica e até mesmo servir de ponto de comparação para entender a sociedade. Por que existe diferença entre os bairros que se encontram dentro de uma mesma cidade? Não deveria ser tudo igual? Deveria, Zuzu, mas infelizmente a realidade não é essa. A cidade não é construída assim. Há mais investimentos, tanto público quanto privado. Então, a forma como os espaços vão sendo organizados ao longo do tempo depende do interesse das instituições públicas e privadas? Isso mesmo. E dentro de uma lógica capitalista que é desigual e segregacionista, os espaços são desiguais. Logo, suas paisagens e recortes do espaço expressam isso. Então a segregação fica clara quando a gente passa e observa as moradias se modificarem, vê bairros com constante falta de água, o lixo se acumulando nas calçadas, a falta de saneamento básico, que leva a desastres como o que aconteceu em Mãe Luísa em 2014. Chico, estou triste agora. Como podem as pessoas serem todas iguais em direitos e deveres, de acordo com a Constituição de 1988, e viverem em espaços tão opostos? Como pode haver segregação e desigualdade social? Pois é, Zuzu. Apesar de existirem leis que garantem a igualdade, podemos entender hoje que parte destes problemas está relacionado à história da sociedade. O que podemos fazer para mudar essa situação? Para haver mudança, devemos lutar pelos nossos direitos e exigir do poder público ações que busquem acabar com estes problemas sociais. Hoje, nós podemos entender o que é a segregação espacial
os elementos que a envolvem, quais são seus impactos e como ela se apresenta dentro da cidade de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Então, já observou ou pensou que essa pode ser a mesma situação que ocorre no seu bairro ou no seu município? Observe, pense e discuta com seus amigos, professores e responsáveis. Então, boa sorte, pessoal! Agora a bola está com vocês.